Olá, eu sou Augusto Narikawa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AlphaCast, quarta temporada. E comigo ninguém menos do que Patrícia Quitero. Olá, Patrícia. Tudo bem, Como você Augusto? está? Tô ótima. Animada? Animadíssima com o papo de hoje. Opa! E nós temos um parceiro mais que especial nessa temporada, não temos? Temos. Quem é? A Uniodonto. Tá sempre conosco, né? Parceiraço. Então, muito bom estar aqui. Hoje eu não, literalmente, estou sem roupa para essa conversa. Hoje o papo é sério, hein? Hoje nós vamos falar de inteligência artificial e os seus impactos na publicidade e no jornalismo. Conosco hoje, Patrícia, nós temos duas figuras que irão falar sobre um assunto muito delicado e ao mesmo tempo muito importante, que é o assunto da moda, inteligência artificial. E quais são esses impactos, né? Tanto na publicidade quanto na propaganda. Na verdade, não somente nisso, mas impacta em toda a nossa vida. E é muito importante nós falarmos a respeito de quem está conosco hoje, Patrícia. Bom, deixa eu apresentar, né? Então, o nosso primeiro convidado é o Marcos Severo, Dr. Marcos Severo. Ele tem pós-doutorado pela Universidade de São Paulo em Estatística Aplicada, em Data Science e Business Analytics. Ele é doutor em Administração pela Universidade de Brasília, é professor associado da Universidade Federal de Goiás, é pesquisador do mestrado e doutorado em Administração, professor de Marketing Analytics no Indian Institute of Technology, Gandhinagar. Olha, tá difícil aqui, o negócio é chique, viu? Na Índia, né? Na Chique Índia. Demais, E coordena o projeto de cooperação internacional entre a UFG e a Índia e projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico nas áreas de inteligência artificial, ciência de dados e marketing analytics. Só o currículo dele é um podcast, né? Eu tô com medo. Dois. Mas seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no AlphaCast. Obrigado aí, Augusto. É um prazer estar aqui também ao lado do Richard. Vai ser um momento muito produtivo para discutir as implicações da inteligência artificial na área de comunicação. Seja muito bem-vindo, Marcos. E conosco também Richard Moura, que é empreendedor com experiência em marketing, gestão e tecnologia também. Todo mundo é tecnológico hoje. Formado em comunicação social, publicidade e propaganda, desenvolveu uma plataforma de potencialização para Instagram e atua como estrategista de marketing e gestor. Tem uma agência de publicidade focada em marketing de conversa e um salão na região do Alphaville, em Goiânia. Seja muito bem-vindo, Richard. Muito obrigado pelo convite, Augusto, Patrícia. É uma honra também estar aqui ao lado do Dr. Marcos. Espero que esse bate-papo seja bem aproveitoso. Com certeza vai ser maravilhoso. Temos muitos assuntos, né? Eu estou muito feliz em receber o Richard aqui, que foi meu aluno e que é o nosso parceiro e está aí profissional, atuando e sabe do que fala, viu? Ah, é? Sabe. Eu, depois de uma certa idade, eu não falo que foi meu aluno mais, não. Eu já falo que foi colega, no máximo, assim, hoje conhecido. Ele é colega. Esse negócio de aluno já deu BO. É verdade. Então, sejam muito bem-vindos. Inteligência artificial, né? Ontem é importante frisar, né? Nós tivemos aqui no Unialfa a aula magna dos cursos de comunicação e vocês foram os nossos convidados. Hoje também, né, estarão conosco em outra unidade da faculdade. E aí a grande pergunta que fica é, primeiro, vamos contextualizar, né? Como é que a inteligência artificial ela vem impactando a sociedade? Houve aí um processo de dinamização pós-pandemia muito grande, né? Algumas coisas aceleraram, algumas pesquisas vão falar que nós aceleramos até 10 anos, né, em termos tecnológicos. Vocês acham que isso condiz com a realidade, que não, que é um excesso? Alguns pesquisadores vão falar, não, isso é um excesso, outros vão falar, não, realmente houve um avanço gigantesco. Eu acho que a sensação que a gente tem é que antes da pandemia era um mundo muito diferente do que a gente vive hoje. Isso era 2019, nós estamos em 2023. Se pensarmos como nossas atividades modificaram em diversas esferas, como educacional, trabalho, desde as questões mais simples, como reuniões remotas, que antes não aconteciam, até a emergência de novos negócios totalmente
digitais com pessoas trabalhando em diversos lugares do Brasil. Eu atendo algumas empresas em alguns projetos e eu fiquei surpreso com a quantidade de empresas em que nós temos diferentes equipes de trabalho em diferentes cidades. E é uma grande ruptura que aconteceu no meio da pandemia ou antes da pandemia, um pouco antes. Acho que eu vejo da mesma forma que o Dr. Marcos. A impressão que eu tenho, né, de experiência mesmo, é que a gente dividiu. Parece que na pandemia é como se houvesse um antes-pandemia, pós-pandemia. E que acelerou muito o desenvolvimento de alguns negócios. E, no ponto de vista que a gente acelerou na tecnologia, eu acho que trouxe à tona a necessidade, né, como na pandemia a gente teve que se distanciar um pouco um do outro, como é que a gente poderia se conectar? Através da tecnologia. Através de videochamada, através de novos métodos de trabalho, né, onde, de certa forma, acho que trouxe mais para perto de nós o home office, por exemplo, onde muitas pessoas tiveram que, literalmente, deixar de trabalhar no escritório, se adaptar a trabalhar em casa ou no local que conseguiria, né, que conseguiu trabalhar, porque existia a demanda do trabalho e existia essa impossibilidade de estar mais próximo. Então, muita gente que às vezes não conhecia isso, teve que conhecer e colocar na prática de forma imediata. Inclusive na faculdade, onde nós tivemos que, literalmente, de um dia para o outro, trocar todo o sistema que não era um EAD, né? Foi para um sistema remoto, um sistema diferente, que era por vídeo, era ao vivo, aquela dinâmica. E até eu era aluno, né, nessa... Quando estourou a pandemia, eu vi, foi difícil. Até para a gente que está no meio da tecnologia se adaptar. Então eu vejo que foi como se... Um divisor de águas. Um divisor de águas, como se ele forçasse nós a aceitarmos e utilizarmos as tecnologias que, de certa forma, já existiam, né? Eu acredito, assim, que foi um divisor de águas e essa questão da tecnologia, mas nos preocupa bastante, né? É uma preocupação bastante grande por parte da academia, principalmente, em relação ao uso dessa tecnologia, né? Então, a gente sabe que ela é absolutamente necessária, né? Mas quando a gente fala de inteligência artificial, né, que é o assunto que permeia aqui o nosso bate-papo, a gente sabe que ainda, né, existe muito a ser descoberto, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, aqui na área educacional o ChatGPT, né, que está sendo a grande polêmica e a gente vê aí pelos corredores, os professores, a gente tem feito vários workshops com os professores e eles estão muito preocupados, né, sobre substituição de tecnologia, sobre essa substituição. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é importante pontuar até que ponto que o ChatGPT, por exemplo, pode auxiliar nessa formação e até que ponto é antiético o uso dele. Como que vocês veem isso? Só é importante, antes que vocês comecem a responder, que a academia está muito preocupada, principalmente porque hoje você consegue criar, literalmente, artigos científicos inteiros sem que nenhum programa de plágio consiga identificar o plágio. Porque antigamente, né, Marcos, em 2019, nós passávamos ali no antiplágio e apitava para tudo quanto é lado. E hoje não. Né? E ontem eu estava conversando com o Marcos e ele falou assim, Augusto, a gente consegue fazer livros e vai refinando, né? Eu gostaria que você começasse, Marcos, porque é um pedaço daquela conversa de ontem. Bom, eu fiz alguns testes com a tecnologia de ChatGPT e o ChatGPT é uma ferramenta inteligente que produz conteúdo e responde a alguns comandos. Então, a questão do livro é que eu tive uma experiência em que eu escrevi para o ChatGPT, olha, me sugere uma estrutura de um livro de marketing, em capítulos, por favor. Aí ele foi lá e sugeriu a estrutura. Aí eu disse, não, então, por favor, desenvolva o primeiro parágrafo de cada capítulo. Aí desenvolveu o primeiro parágrafo de cada capítulo. Agora refina o parágrafo de cada capítulo. Eu fui lá e refinou. Né? Esse parágrafo ele aumentou o espaço de texto para cada capítulo. A minha visão é que a gente está diante de uma questão, uma ruptura autoral com relação ao ChatGPT, em que essa fronteira do que é autoral ou não é que ela vai deixar de existir, mas ela vai começar a ser redefinida.
Um tempo atrás, eu li um artigo, um editorial de um periódico científico sobre o ChatGPT, e era sobre o ChatGPT e tecnologias inteligentes, e aí o editor colocou uma observação assim, olha, esse editorial em nenhum momento ele utilizou nada do ChatGPT. Ele está falando sobre o ChatGPT, mas ele não consultou o ChatGPT para saber a opinião do ChatGPT sobre isso. Então, essa questão autoral ela vai precisar ser debatida de maneira mais profunda, porque as tecnologias inteligentes agora elas estão produzindo conteúdo. Essa questão de novas tecnologias sempre aconteceu, e como elas iam impactar o nosso comportamento, mas agora as tecnologias estão produzindo conteúdo. Então, existe conteúdo produzido que está rodando por aí, que foi produzido por uma tecnologia. E aí, como classificar isso? Né? Ou conteúdos desenvolvidos por pessoas com apoio de tecnologias. Como classificar isso? É uma linha muito tênue, né? E essa linha realmente é muito complicada, porque em que momento a gente atravessa ou não? E eu acho que também é uma questão de maturidade, né? Eu acho que a gente tem que ter muita maturidade para lidar com esse tipo de tecnologia. E eu não sei se está todo mundo, ou boa parte das pessoas não estão preparadas para isso, né? Eu acho que nem nós, será? Eu acho que, só complementando o que o Marcos falou, não é só, além de identificar essa autoria, em casos problemáticos, quem que a gente responsabiliza sobre isso? Assim. O ChatGPT não está no Brasil. E no caso de conteúdo errado gerado, porque isso é possível, quem que a gente responsabiliza? Não tem responsáveis, né? Na verdade, essa aldeia global, ela tá tão abstrata, né? Num mundo tão virtualizado. Eu acho que essa virtualização das fronteiras, ela também trouxe essas indagações do direito, inclusive. Do direito internacional, né? Ok, o indivíduo está no Brasil, mas esse software ou essa base está lá na Europa. Como é que eu vou chegar nessa pessoa? Eu me lembro de um exemplo que achei muito grotesco até, né? Muito surreal. Isso antes de 2019, se eu não me engano. De um rapaz que casou com um avatar, um Second Life ali da vida, e aí não sei quem matou o avatar e foi lá e matou a pessoa. De verdade. Conseguiu rastrear, não sei como. Lembra que tava começando esse negócio de metaverso, etc e tal. E aí tinha Second Life, que né? Matou a esposa dele lá, foi lá e matou a pessoa. Até que ponto, né, nós não estamos... E isso é uma problemática muito, acho que muito complexa. Por exemplo, o Japão. Né? O Japão é um país extremamente tecnológico e o governo está preocupado, inclusive, com o futuro desse país, que está envelhecendo. E as pessoas preferem se casar, muitas vezes, com um avatar do que ter um relacionamento com uma pessoa real. Né? Então, assim, esse mundo virtual está adentrando literalmente a vida real. E aí tem uma professora que eu gosto muito que ela diz assim, quem diz que não é real? Né? A virtualização não quer dizer que não exista, mas existe em qual dimensão? Né? É tão complexo porque são tantas variantes nesse contexto. Como é que vocês olham, como vocês enxergam isso? É desafiador. Eu acho que quando a gente para analisar, se dá alguns passos para trás e olha, a gente tem uma série de tecnologias, que a gente está falando do ChatGPT, mas ele é uma das ferramentas que a gente tem à disposição. E que a cada dia surgem novas tecnologias, surgem novos chatbots, né? O ChatGPT ali, a linguagem dele é a conversação. Existe de vídeo, existe de imagem, existe de texto. Eu mesmo, eu comento um adendo aqui ao que o Dr. Marcos falou. Quando eu tenho um salão, né? Eu e o Felipe temos um salão ali na região do Alphaville. Quando nós fomos fazer o contrato, foi o ChatGPT que fez toda a revisão do nosso contrato. Ele apontou isso que o advogado não tinha apontado. Só que como? Sabendo fazer as perguntas certas, usando isso da forma correta. Então, assim, é uma ferramenta muito boa. Mas como nós estamos usando isso? Eu acho que é um dos principais temas que trouxe o nosso debate hoje. Como usar isso de uma forma ética, inteligente, né?
Eu acho que isso é importante a gente colocar, como a gente usar isso de uma forma ética e inteligente para nos ajudar. E não se tornar um problema como a gente vê acontecendo por aí. É um destaque interessante que tem a ver com a sua fala aí também, que a Patrícia pontuou para a área da educação, é até que ponto a gente usa a tecnologia ou a tecnologia usa a gente. É uma diferença muito grande. O ChatGPT, ele vem para ajudar. As tecnologias de inteligência artificial, elas vêm para ajudar. São tecnologias que aprendem por meio de algoritmos, elas são passíveis de aprendizagem e entregar uma série de funções para os indivíduos. Agora, é uma bomba, né? Um canhão, saber usá-lo ou não, porque existe um grande poder disruptivo, ao mesmo tempo que existe também aberturas éticas muito relevantes que ainda não foram respondidas e ainda vão ser respondidas. Acho que entra muito naquilo que a gente estava falando há pouco. Por exemplo, quando o direito questiona isso. E nós temos o direito brasileiro, né, que a gente tem um viés nosso do direito, existe um direito europeu, que lá nós temos regras mais rígidas, LGPD, e eles têm uma versão mais rígida, de certa forma, né? Com o Facebook, a gente vê, estava na mídia aí vários casos de investigação, de punição. E nós temos no direito americano, a gente tem vários tipos de direito, não sei nem se é o termo correto, né, da minha área, mas, e no final, quem vai legislar e controlar isso? Né? Isso me preocupa, porque eu penso assim, um juiz no Brasil questiona, e ele tem que mandar esse questionamento para onde o servidor está hospedado lá, onde o sistema está hospedado no servidor. É no Brasil? Não é. É na Alemanha? E muitas pessoas que fazem isso colocam em países onde a lei é um pouco mais tranquila. Mais branda. Por quê? Porque se der problema, eles conseguem se isentar. Ou ele está espalhado em diversos servidores, que você tira da Alemanha, tem ainda mais 3, 5, 10 espalhados pelo mundo. Mas convenhamos, é bem legal, né? Eu fico assim, eu me surpreendo a cada dia com as grandes possibilidades que a inteligência artificial tem proporcionado, principalmente na área da comunicação, né? Então, eu acho que a gente tem vários cases que eu acho importante a gente pontuar aqui, que são campanhas, né? Ontem mesmo, durante o evento, se apresentou uma campanha, né, Richard, da Coca-Cola, que foi maravilhosa, né, que foi feita com o uso de inteligência artificial. Então, eu acho que as possibilidades são maravilhosas quando se trabalha bem e quando se faz o certo, né? Assim, não sei o que é certo, né? Não sei até que ponto se está certo ou se não está. Eu sei que esse é o grande questionamento, mas fazer para o bem, né? Então, eu acredito muito que tudo depende de quem está por trás, né? De quem está por trás disso tudo, ter um pensamento positivo, né, sobre aquilo que está sendo feito, né, sobre o bem. Eu acredito muito que, a partir dali, a gente consiga ter bons resultados. Enquanto internacionalista, eu tenho um pouco de medo dessa fala, Patrícia, porque quando nós falamos sobre poder demais na mão de quem não entende ou de quem não tem ética, nós vimos a história se repetindo muitas e muitas tragédias, né? E eu lendo a respeito e pesquisando, né? Quando eu comecei a fazer a minha dissertação de mestrado, falar sobre humanidades digitais era uma coisa assim, nossa, inovadora, né? Eu fui o primeiro, acho que, pesquisador de Estado a falar sobre humanidades digitais. Hoje já é um tema que está batido. Foi lá, tá um 2020, né? Então, assim, quando você começa a analisar esses processos todos, a gente fica um pouquinho assustado, porque, inclusive, os próprios cientistas, a grande dúvida é porque acelerou demais. Então, de 1 para o 2, por exemplo, vamos pegar o ChatGPT. De 1 para o 2 demorou tantos anos, do 2 para o 3 já foram meses, né? E quando chegou no 4, aí eles falaram, não, espera, vamos dar uma freada. E isso me preocupa. Porque quem idealizou, quem bancou bilhões e bilhões, né, Marcos? Ontem a gente estava conversando também sobre isso.
E foram bilhões. E os entusiastas da tecnologia, inclusive, assinaram a carta. Se eu não me engano, foram mais de 100, né? Sim. Pesquisadores e empresários no mundo todo, falando exatamente isso. Não, vamos parar um pouco porque a coisa está preocupante. Para eles falarem que alguma coisa está preocupante investindo, nós somos capitalistas. O quanto eles investem é porque alguma coisa boa não está no contexto. Lembrando que o ChatGPT-4 ele é proibido em vários países, e ainda está proibido, porque ele conseguiu burlar o sistema fazendo uma mentira, pregando uma mentira que é uma coisa supostamente é uma característica humana, né? Não sei se vocês viram essa... E aí começou todo esse bafafá, né? O limite ético de até onde pode ser. E até que ponto ele não vai burlar novamente o sistema, porque ele tem um delay de tempo, né? Ele não pode ser atualizado. Mas até que ponto ele não vai chegar, ele mesmo, a encontrar, falar, não, mas espera lá, por que estou aqui se eu posso estar aqui? Né? Como é que vocês veem essa ação, né? Essa preocupação de pesquisadores e empresários, eu vou tomá-la como se fosse uma preocupação sem fins comerciais. E eu acho que ela é válida. Ela é válida porque nós, como indivíduos, interagimos com a tecnologia e todo mundo tem algum membro da família que tem menos familiaridade com a tecnologia e já viu como essas pessoas podem ser, de certa forma, enganadas, dependendo de como a tecnologia interage com essa pessoa. Por meio de informações falsas, fraudes, golpes, e muitas dessas estratégias são potencializadas e facilitadas pela inteligência artificial. Como que isso vai ser regulado para essas pessoas? Isso deve ser regulado ou não? Qual é a questão da política pública que envolve isso? Porque a tecnologia, ao mesmo tempo que ela inclui muita gente, ela também exclui, principalmente públicos menos favorecidos, idosos. Esse é um grande dilema, um grande problema da IA na questão da desinformação das pessoas. Marcos, você traz um dado que me preocupa muito. Inclusive, escrevi até um artigo a respeito de... Muita gente fala que a tecnologia é uma democratização. E aí, ontem você tinha falado isso e eu fiquei com isso na cabeça porque eu escrevi sobre isso. Na verdade, não. Em muitas partes, sim, você vai conseguir ver o mundo, mas você quem? Né? Porque o pobre, ele vai continuar tendo um abismo cada vez maior. Ele não vai ter acesso a essa democratização, ou melhor, pseudo-democratização. Né? Porque a classe média, ok, democratizou, você consegue viajar, você consegue ver o Louvre, você consegue, enfim. Mas e o pobre? E eu não vou longe. Em 2020, nós tivemos aqui, eu comecei a receber várias mensagens de pais preocupados por causa da pandemia. E eu comecei a pensar, como é que eu vou ajudar esse povo que está todo mundo preso dentro de casa, inclusive eu. E aí eu trouxe para o Grupo José Alves, Patrícia, um projeto, que é o Cursinho Solidário. Nós temos um curso solidário para alunos de escola pública. Né? Lembro que foram 1.800 inscritos. Porque nós não tínhamos como dar aula, né? Eles não tinham como assistir, porque estava tudo parado. 2022, já estava ali no híbrido, lembram? Que ia aí fazer rodízio. Que eu nunca entendi muito bem esse rodízio, porque, enfim. Mas não vamos entrar nesse ponto, não. Uma aluna que tinha câncer. Morava em Senador Canedo. Um belo dia ela chegou, porque era o dia de fazer o rodízio. Ela, professor, por gentileza, não deixe eu sair da aula presencial, não. Porque eu não posso. Só que naquela correria doida, né, eu falei, não, tá. Na hora que eu voltei, eu fiquei, mas por quê? Pra ela é muito mais fácil, né, estar em casa, até por uma questão de saúde e tal. Eu perguntei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu não tenho internet na minha casa. Olha só. E aí eu me senti muito culpado, porque eu tinha pensado no projeto, eu tinha pensado em como fazer, eu tinha pensado em democratizar a questão da educação, mas eu esqueci que muita gente não tem sequer... Não tem nenhum acesso, né? Exatamente. E eu me senti culpado, porque eu falei, poxa vida, eu tentei democratizar, mas aí eu me peguei, e aí é chato, né? Quando você se pega no próprio erro. Como é que eu vou levar isso à população mais pobre, que não tem condições nem de ter
acesso à internet em casa, ou que não tenha nenhum smartphone. E existem muitos, né? Acaba que, de certa forma, a gente está acostumado a estar entre pessoas da nossa mesma... vou usar o termo bolha, mas que estão quase no mesmo nível social, econômico ali. E a gente esquece que tem pessoas que, às vezes, não têm acesso à internet, às vezes não. Existe muita gente que não tem acesso à internet, a um celular, e a gente está falando aqui de inteligência Ou tem um artificial. acesso muito mínimo, né? E é o que a às gente vezes- comentou ontem no evento, né? Que foram comentados a respeito das fake news, né? Que é a grande abertura das fake news ocorre justamente nos grupos de WhatsApp, né? E quando chega lá, essa informação chega como? Né? O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no Brasil. Acho que ele é o aplicativo mais usado no Brasil. E como é que essa informação chega para essa pessoa? Que já tem um acesso extremamente limitado a conhecimento. Às vezes, hoje tem pré-pagos que eu nem posso falar porque eu não conheço, mas né, a gente tem pré-pagos que inclui rede social sem descontar no plano de dados. Na internet, né? Então, a pessoa ela fica informada literalmente pelas redes sociais. É pelo que chega pelo WhatsApp, é pelo que às vezes vê no Instagram, no Facebook. E aí? Essa informação tá chegando lá com qualidade? Porque um texto muito bem redigido pelo ChatGPT pode enganar qualquer pessoa. Uma característica do mundo que a gente vive é que agora a comunicação é de muitos para muitos, né? Então, antigamente nós interagíamos com um meio e esse meio entregava conteúdo. Agora não, agora são pessoas unidas em redes que não são múltiplas redes. E isso tem uma implicação direta. As pessoas estão produzindo, consumindo menos conteúdo factual, jornalístico. E a implicação principal é que elas podem ser desinformadas, ou não estarem se informando o suficiente acerca do que está acontecendo. Além disso, os dispositivos móveis, eles impõem uma restrição na nossa forma de comunicação. Existe uma pesquisa muito famosa publicada no Journal of Marketing, que é o principal periódico da área de marketing do mundo, em que eles analisaram reviews do mais importante portal de vendas de livro do mundo, vocês devem conhecer, em que eles controlaram uma série de variáveis e a única coisa que eles analisaram assim, como variável de diferença foi onde essa review foi produzida. Se ela foi produzida no smartphone ou se ela foi produzida em outro dispositivo que não tenha sido o smartphone, por exemplo, um notebook. Aí o que eles descobriram? Que quando as reviews são produzidas no smartphone, em média, elas têm uma menor quantidade de palavras. Em média, elas usam menos adjetivos. Em média, as medidas de sentimento daquele texto, elas são mais neutras. Então, você está reduzindo o escopo de comunicação das pessoas por meio desses dispositivos. Você está limitando a forma como elas se comunicam ou a maneira que é desenhada, o dispositivo está impondo essa restrição às pessoas. É uma mudança que a tecnologia está promovendo. E simplificando, de certa forma, o texto, né? Muitas vezes um texto elaborado, que poderia ter uma elaboração maior na área da comunicação, acaba sendo restrito até por conta da limitação do próprio dispositivo, né? Acho que entra também a questão das abreviações, né? Sim. Você, VC, obrigado, um OBG, os emotions. VC a gente ainda entende, né? Quando fala a gente, pessoas da nossa idade. Agora, Algumas coisas... Na época da pandemia, eu criei um grupo de WhatsApp para reunir os alunos, aí apareceu um TLGD. Aí eu, o que é isso? Aí ele, tá ligado, professor. Mas esse eu demorei a entender. Esse viu? Eu demorei tive a que perguntar, porque... E é sempre novo. Um TMJ, Sempre tamo tem, junto. Tamo junto. É uma mudança que ela acontece e tá aí, né? Essa forma da abreviação das palavras é a forma mais simples da gente entender, que literalmente todo mundo faz. É raro alguém que consegue, né? Que tem essa, às vezes, paciência de digitar ali bonitinho. E aí temos o áudio. professor de português aqui para dar o seu parecer sobre essa nova forma de escrita. TLGD pode? As pessoas sempre me perguntam essas coisas e sempre nas entrevistas eu falo a mesma coisa. O português ou qualquer outra língua é volátil. E essa, enquanto ser vivente, né, e eu coloco como ser vivo, pungente,
Se houver comunicação, então está tudo certo. Então, eu acho muito chato, às vezes as pessoas ficam corrigindo o outro, mas nem o outro sabe. E é importante Né? dizer que só há comunicação se o outro entender, né? Não, eu e falo já muito isso para os meus alunos. Porque tava no Instagram e alguém escreveu alguma coisa e alguém foi lá e corrigiu, mas corrigiu de um jeito tão grosseiro. E aí o dedinho coçou, foi lá e corrigiu a pessoa, né? E aí ela voltou e escreveu assim, nossa, todo mundo pensa que é professor de português. Aí uma aluna falou assim, mas ele é professor de português. Aí virou aquela discussão gigantesca, né? Eu acho assim, a língua, se você entende, independentemente dos códigos, porque é uma rede de códigos também, está tudo bem. Porque é chato. As pessoas, você faz isso lá fora, eu falei, gente, eu esqueço que eu sou professor de português lá fora. Porque são códigos muito elaborados. A gente já vive um mundo acadêmico o tempo todo. E é muito chato, né? Você ter que ficar falando. Porque às vezes aquilo que a pessoa fala é o único modo que ela aprendeu. E eu adoro, por exemplo, os alunos da engenharia. Todo dia eles trazem uma gíria nova. Né? E a gente morre de rir. Então são 90 alunos, 100 alunos, todos brincando ao mesmo tempo. E é uma coisa interessante que eu aprendi ao longo do tempo. Quando você ensina e o aluno entende que aquilo ali faz parte do cotidiano dele, não passa a ser só uma aula de português, mas é uma aula de vida. Então ele aplica, mesmo sem saber a regra, o código, né? Assim como tudo. Assim como nós também vamos nos adaptar à inteligência artificial, creio, né? Com certo receio, com um certo medo, e está tudo bem também. Acho que eu nunca concordei tanto, Patrícia, com o Bauman, porque o Bauman diz exatamente isso. Nós vivenciamos uma era de muita informação e pouco discernimento. A sociedade líquida que ele tanto fala, ela não é que as coisas estão muito. Na verdade, nós que estamos perdendo a paciência porque o tempo parece que escorrega das nossas mãos. Esse tempo que nós não temos de parar para ler um bom livro, não é? E me desculpem, eu sou velho, então eu gosto de papel. Eu gosto do meu post-it, eu gosto do meu marca-texto, eu gosto de pegar, sabe, aquele cheirinho de livro novo. Eu tenho amigos que já gostam, e tudo é no tablet, no Kindle, e aí vai para lá. Eu tenho um que eu ganhei, e eu juro para você, tem um livro muito importante lá dentro, até hoje eu não sei onde está, né? Mas eu gosto, e olha só, eu vivo com tecnologia o tempo todo, mas eu acho que isso também vai gerando desgaste, né? Nós da agência trabalhamos com marketing digital. Quando chega o fim de semana, a última coisa que eu quero saber é de quê? De rede social. Porque é uma coisa que ao mesmo tempo que vicia, mas também cansa. Porque você precisa estar o tempo todo ligado. E o tempo médio... Te exige muito, sim, né? o tempo médio de visualização são 3 segundos. O que você consegue captar em 3 segundos? Eu acho que essa questão de... Eu entendo um pouco no WhatsApp. A demanda que você tem, a obrigatoriedade que você tem de responder alguém no WhatsApp, né? Se você não responder, E o você é mal educado. imediatismo, né? Gente, na minha família... Não só a obrigação, mas o imediatismo. O imediatismo. Se você visualiza e não responde, você já está ofendendo, Sim, né? não. Isso foi um caso dessa semana. Meu pai tirou uma briga entre... Uma briga não, uma discussão entre eu, meu pai, meu tio e meu avô, porque eu não respondia as mensagens do meu tio e do meu avô, que eles ficavam mandando link, vídeo, tipo assim... Sem mentira, 10 mensagens no dia, só encaminhada com frequência. E vieram me questionar porque eu não respondia. Eu falei assim, olha, eu tenho tanta mensagem, eu tenho funcionário, eu tenho gente que próxima de mim, que me manda mensagem, demanda de atenção. Será que eu dou conta disso tudo? Né? Fica esse questionamento, assim, que eu fiz pra ele. Falei, e aí? Eu tenho que responder mesmo? Eu sou obrigado a responder isso aí? Aí parece que a gente é assim. A sociedade nos cobra, né? Sim. Muita presença. Mesmo nesse momento digital que a gente está vivendo, estranho, né? Cada vez mais, né? A fala do Augusto é muito boa, porque ela tem a ver com as métricas da área de social media, da área de publicidade, propaganda e marketing analytics, e as métricas de atenção hoje, elas são as mais relevantes de serem estudadas, porque uma vez que o indivíduo está impactado por vários estímulos, como fazer com que ele preste atenção em algo? Outro dia eu estava no Twitter e vi um vídeo que eu não consegui entender num primeiro momento. Era uma entrevista, na verdade era um trecho de podcast como esse, e estava dividido em 2 partes.
Na parte superior eram pessoas discutindo e na parte de baixo, eu não sei se vocês já viram um vídeo dessa forma, era alguém preparando uma receita, tipo um bolo. Já vi. E aí eu fui pesquisar por que que isso acontece. E isso está acontecendo porque prende a atenção das pessoas. Então você tem que gerar um estímulo adicional numa mídia para gerar a atenção das pessoas, porque as pessoas estão tão hiperestimuladas que elas tendem a não prestar atenção. Mas peraí, são dois conteúdos diferentes, Nada a ver. simultâneos? Nada a ver, isso. E esse eu não vi ainda. Eles pegam e tela. editam como Preciso se fosse esse... Ah, eu quero que preste atenção nesse corte do podcast. Divide ele em dois, a parte de cima é o podcast, embaixo tem alguém preparando uma receita, uma comida, um bolo. Ah, Com dois essa é áudios. boa. Não. Com áudio só. Não, aí o áudio... Nossa, Só do podcast. esse eu não tinha visto ainda. Eu já vi. É Que curioso. loucura. Porque existe uma explicação psicológica por trás que a pessoa tende a prestar atenção quando isso acontece. Eu não tinha a menor ideia. Acho que, gente, não vamos longe, não. Quando a gente pega o TikTok, que agora é o grande... Na verdade, é a grande... o Instagram, ele tá mudando muito, exatamente porque o TikTok vai ultrapassar ele em número de usuários e visualizações e monetização. Né? Então, o TikTok hoje é o grande boom. E, inclusive, né, YouTube está copiando, né? Enfim, as outras redes estão copiando tudo. É interessante porque tem gente que ganha dinheiro dormindo. Não sei se vocês viram isso, mas tem gente que ganha dinheiro literalmente, coloca lá, o negócio vai dormir e tem gente que fica visualizando a pessoa dormir. A outra que ficou viral foi aquela do vidro, que eles pegam um vidro e jogam pela escada até quebrar. Vocês viram isso? Tudo, qualquer coisa, faz esse negócio do vidro. Aí pega um vidro de refrigerante e joga. Quantos degraus ele não quebra. eu lembro. Aí depois vem uma bolinha e joga. Vai quantos, não sei o quê. E aquele negócio vai prendendo o povo, e aí você vai ver 12, 15, 17 milhões de visualizações numa escada, um vidro e um potinho. Mas, enfim, é gosto para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, isso gera em nós uma certa preocupação. Numa entrevista que eu concedi esses dias, me perguntaram assim, nossa, professor, mas hoje qualquer um consegue fazer sucesso na internet e vocês que estudam tanto não conseguem, né, ganhar a mesma quantidade. Eu falei, gente, a gente tem que entender que são coisas completamente diferentes, porque também fazer conteúdo digital é muito difícil. Você prender essa atenção é muito difícil. Então, para você viralizar na rede, é muito difícil. Aquela pessoa tem que estar ligada o tempo todo. E o estresse, inclusive há pesquisas, né, desses grandes influencers, a maioria sofre de algum tipo de problema ligado à questão do estresse, enfim, assim como nós. Ou às vezes é tão mais fácil que a gente acha que é complexo. Por isso que funciona, né? Às vezes uma coisa que para nós é uma bobagem, né? E para o outro não, né? Então essas viralizações, elas são muito interessantes, né? As próprias mídias sociais, elas são construídas e de forma que os conteúdos que são mais chamativos vai depender da própria mídia social. Então, eu já percebi isso que acadêmico, as pessoas prestam atenção no LinkedIn. Lá você pode falar sobre uma pesquisa, um texto grande, discutir, colocar referência. Agora, você até pode discutir em outras redes isso, mas você vai ter que achar uma forma, com os instrumentos daquela rede social, para utilizar no Instagram ou para utilizar no TikTok. E está havendo uma migração enorme de grandes pesquisadores que estão conseguindo utilizar essas ferramentas para gerar trabalho de qualidade, informacional de qualidade. Isso o bom dessas redes é que elas são democráticas nesse sentido. Você consegue ver qualquer tipo de conteúdo. Isso é bem legal, né? O LinkedIn, ele tem crescido bastante em termos de conteúdo, né? Porque a ideia que se tinha antigamente é que... Antigamente, né? Há uns anos atrás é 2020. que... em 2020. É que realmente era um espaço de colocação de currículo, né? E de busca de colocações... corporativas. Hoje não, hoje a gente vê que realmente tem um espaço de discussão, de debate, de artigos, né? Dá para você colocar um artigo de opinião e montar, e quanto mais você faz isso, mais você consegue gerar engajamento no LinkedIn, né? Então ele tem sido uma rede muito bacana para a gente. Mas isso, né? que vocês falaram é de extrema importância. Por exemplo, dos 16 maiores CEOs do Brasil, 15 estão no LinkedIn. Sim. E 13 são figuras que estão sempre escrevendo.
Lógico, possivelmente alguém está escrevendo por eles, porque eles não vão ter esse tempo para poder se dedicar. Mas há uma equipe atrás falando, ó, estou aqui, né? E Enfim. consequentemente as marcas também, né? Sim. Estão muito ligadas no Mas há LinkedIn. textos belíssimos, textos muito bem feitos. Eu leio muito ali. E eu gosto de ler textos longos. Eu acho que é uma das coisas. E isso me dói, porque nós vamos perdendo. Uma coisa que você falou, Richard, sobre o WhatsApp, é que essa adaptação tecnológica, ela vem sendo tão rápida. Antigamente você tinha que escutar o áudio inteiro. Lembra disso? Em uma vez, normal. Aí depois aumentava para 1,5. Agora chegou a 2 vezes, né? Daqui a pouco você não escuta mais nada. Porque quase ninguém escuta o áudio na velocidade normal. Todo mundo acelera. Não vamos Né? longe, gente. Hoje eu fui fazer um vídeo em homenagem comemorativa do aniversário do meu filho. E aí eu peguei a música inteira e eu peguei várias, 70 fotos. E juntei todas aquelas fotos no CapCut e coloquei, selecionei todas as 70 fotos para dar os 3 minutos e meio da música, achando lindo, né? Cheguei lá e fui colocar na rede. 1 minuto e meio. Eu falei, sacanagem, poxa, né? Não dá, né? Aí o TikTok aceitou. Mas o Reels, 1 minuto e pouquinho, né? Quer dizer, ele acabou cortando a minha produção e eu fiquei muito ofendida. Né? Eu falei, nossa, 3 minutos e meio é tão pouco, gente. E é legal você ter falado isso, porque também é um movimento contrário. Por exemplo, o TikTok agora já tem até 10 minutos. Né? Então, assim, e quando você abre o TikTok, lá tá falando... há vídeos com mais de 1 minuto, etc. Então, ele está incentivando a ideia, inclusive, há canais para educação. Eu achei muito legal essa parte, porque a gente pensa que é só dancinha, há um preconceito muito grande. Né? Mas ali existem várias formas. Talvez hoje, e aí eu não posso falar com precisão, porque eu não estudei profundamente, mas talvez seja a rede mais democrática, no sentido de amplitude mesmo, né? Esse é um ponto extremamente interessante do TikTok. Eu tenho o TikTok para navegar às vezes e o algoritmo do TikTok, a gente está falando de inteligência artificial, o algoritmo do TikTok é matador. Matador no sentido de que ele entrega um conteúdo bem direcionado, preciso. E eu tenho amigos que têm necessidades específicas. Assim, eu gosto de cultivar planta. E aí ele consome esse tipo de conteúdo. Não, mas eu gosto porque eu tenho gato, eu crio gato, então eu recebo esse conteúdo e o TikTok é bom. E eles comentam que o TikTok é bom por causa disso. Ela ser democrática é interessante, porque logo no começo que eu tive TikTok, eu interagi com uma pessoa, assim, curti, achei interessante o vídeo, curti, e essa pessoa, ela posta vídeos sobre a condição dela, que ela tem TDAH. E aí o TikTok ficou me entregando esse tipo de conteúdo de diversas fontes e eu descobri que tem toda uma rede de pessoas que usam a ferramenta como uma forma até de verbalizar aquelas condições que elas têm. Então isso também favorece, né? Porque a pessoa está relatando, né? De repente ela se sente excluída e aquela rede social, onde ela interage com esse tipo de conteúdo e com pessoas semelhantes a ela, favorece esse tipo de coisa. O que é uma coisa muito interessante, né? Eu conheci uma das maiores influencers hoje que trabalha no TikTok, numa imersão que eu fiz em marketing, e ela diz assim, eu comecei como The Sims. Então eu fazia as casinhas, e aí as empresas começaram a ver aquilo, criam uma comunidade, exatamente isso, Marcos, criam uma comunidade, e de repente eu vi, minhas lives tinham 1.000 e 1.200 pessoas ao vivo, eu falei, para ver The Sims, ela eu falei, ué. E hoje ela faz aí propaganda para grandes nomes, né? Começando com uma comunidade de The Sims. Então, há uma comunidade para todo mundo, né? Então, é interessante. E, ao mesmo tempo, as outras que começam a excluir muita coisa, não entregar muita coisa, começam a rever, porque vai perder. Né? E aí, esse assunto vai, assim, acho que é um assunto muito complexo. Eu queria entrar num assunto que é um pouco delicado, extremamente delicado. Porque, assim, metade do mundo é a favor e metade do mundo é contra. E a gente fica lá assim, né? Mas o Marcos me fez lembrar uma fala assim, tinha um programa que a pessoa nunca falava que era ele, né? Então, eu tenho um amigo que tem o TikTok, então eu vejo o TikTok do colega. Gente, a gente tá ficando... eu estou ficando velho. Nossa, você tá um 2000 e pouquinho, falar, né? Oh, meu Deus. Gente...
Quando nós falamos também sobre inteligência artificial, nós entramos num campo da ética, que é um campo extremamente complexo, né? E o último debate, grande debate sobre isso, veio com a propaganda que bombou. Eu acho legal, porque às vezes a pessoa fala que não, mas o negócio que é para dar ruim, dá bom demais. É o buzz né? marketing. É igual eu tava falando, o case da Anitta. Né? A Anitta, ela consegue fazer marketing com tudo. Falam mal, falam bem, mas ela tá na mídia o tempo todo. E aí as pessoas falam, mas eu não gosto da música dela. Mas ninguém pode negar que ela é uma das maiores marqueteiras do Brasil. E sabe fazer isso de maneira... E uma das maiores artistas brasileiras. Hoje o nome dela tá no top 10. Então, a gente não pode tirar, e é um preconceito muito grande, né? A qualidade das coisas que tem qualidade. E ela é de uma inteligência, eu acho que é incrível. O modo como a mente dela trabalha em várias direções. E eu estava vendo um case dela que é interessante. Ela não canta a música dela, ela faz algumas junções. Fits. Os feats, né? Algumas junções, os collabs. Com pessoas completamente diferentes, mas ela vai se adaptando a esse mundo e ela vai entrando e ela vai conseguindo. E ela vai conquistando cada vez mais pessoas, né? E merece toda a referência por isso, né? Ela me lembra uma pessoa da nossa época, que a gente vai lembrar, que era Madonna. Madonna fazia muito sucesso. Ela camaleoa, né? Mídia, tinha uma torcida contra muito grande, que não era cantora, não cantava bem. Eu acho que é o mesmo caso. Ela tem uma comunidade. Outro dia eu ouvi um podcast da Anitta e ela tem uma comunidade muito forte e ela tem 2 pessoas que monitoram o sentimento das pessoas que seguem as redes, a comunidade em torno dela. Existe uma outra cantora norte-americana que também faz isso, eu não vou lembrar o nome, muito famosa também. O que é o princípio do marketing, do funil no marketing. Então, você tem uma base de pessoas que te seguem, gostam do seu conteúdo e você monitora o sentimento geral e se adapta de acordo com a demanda dessas pessoas ou com a característica dessas pessoas. O que é fantástico, porque você está se adaptando e cada vez mudando, né, a sua atuação conforme o monitoramento desse grupo. E ela é bem ousada, né? Eu acho que além de ser muito inteligente, muito perspicaz, eu acho que ela tem um nível de ousadia, né? Que eu acho que é característica da própria geração, né? De se jogar e de fazer acontecer, que muitas vezes a gente, talvez uma pessoa mais velha não teria, né? Então, ela não tem medo eu acho que mesmo com toda essa equipe, eu acredito que ela deva ter uma equipe multidisciplinar muito forte em todas as áreas, principalmente nessa área específica da tecnologia, mas eu acho assim que ela tem dela, né? Eu acho que o ir, o fazer, né? Que eu acho que é a atitude. Eu acho que a atitude também é muito importante, porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? E questionam a respeito às vezes das ações. Às vezes a gente tem clientes, marcas, faz mentorias para empresas e eles perguntam, mas como ter? Eu falei, gente, tem que ter atitude. A marca ela tem que ter atitude, né? A atitude da marca em fazer, em se jogar, em se colocar e se posicionar hoje é muito importante, né, Marcos? Eu acho que hoje é ainda mais importante porque as mídias sociais elas deram vozes a pessoas silenciadas e grupos silenciados antigamente e essas pessoas demandam posicionamento das marcas e das empresas. Inclusive, eu participo de um projeto de pesquisa com o pessoal do Sul em que a gente está avaliando o impacto desse posicionamento das marcas, quando elas são engajadas em causas sociais. E já tem alguma evidência empírica que mostra que, de modo geral, esse efeito é negativo no engajamento geral, no curto prazo. Não produz efeito financeiro, só produz efeito de curto prazo, mas no engajamento, porque você tem um outro grupo de pessoas que tem a percepção que as empresas não devem se envolver nesse tipo de causa. Né? Mas eu acredito que isso está cada vez mais presente. As empresas as marcas estão se posicionando e devem se posicionar porque é um anseio, né, dos consumidores.
Acho que vem muito da identidade da marca, né? As marcas, elas precisam desenvolver isso, né? Na parte da comunicação, como a gente está conversando aqui com o público de futuros comunicadores, assim, de outras áreas também, mas a gente tem que entender, a marca não é mais só a Alfa, não é mais só a Alfa, né? O que a Alfa prega? Quais são os valores dela? A ideia, por exemplo, né? Não sei se virou um projeto, se ainda existe, do cursinho, que você comentou. Isso traz os valores educacionais da Alfa de uma forma ou de outra. Então, assim, não adianta a gente ter, assim, né? Não sei esse case específico. Ah, eu sou do meio ambiente, eu tenho projetos sociais e tudo, mas na prática, depois descobre que essa mesma indústria está usando trabalho infantil lá na Ásia, na Índia, para lá. Então, hoje, com a visibilidade das redes sociais, eu estou usando as redes sociais, mas da internet de forma geral, é muito difícil a informação ficar oculta. E aí, quando tem essa discrepância de valores, de princípios, que a identidade da marca ela não é linear, ela fala uma coisa e faz outra, as pessoas veem isso. E isso aí, para a marca, é um tiro no pé, né? Usando em boas palavras, é um tiro no pé ali. Inteligência, eu acho que a palavra é essa. Saber usar a inteligência. E aí nós falamos de humana, também na inteligência artificial. As pessoas estão com muito medo de perder empregos, etc e tal. Mas assim... não acredito. Já tá acabando, mas tá mas agora que a gente demais, começou o negócio... gente. Foi Fazer rápido, o quê, né? Mas esse papo bom é assim, né? Já tá acabando, então. Mas então vou para a minha última pergunta, que eu nem comecei, né? Então vai Vamos rápido. Gente, a Volks, ela lança aí uma propaganda que dividiu o Brasil, né? Traz um dos maiores ícones da música, que é Elis Regina, de volta, com a filha cantando numa Kombi elétrica e enfim, todo um processo. E aí muita gente se pergunta, né, a questão ética, até que ponto, e se eu não me engano tem uma outra marca também que usou a voz, criou, através de inteligência artificial, a voz do pai do Zico, né, e essa campanha também me causou um pouco de estranhamento, porque ele se emocionou e eu fiquei pensando, caramba, né, e aí eu estou falando eu, Augusto, assim, eu fiquei muito pensativo, muito contemplativo. Porque eu sou literalmente apaixonado por Elis, né? Quando eu a vi naquele contexto, e enfim, na propaganda, e nem vou entrar nos pormenores, que a música ela é muito bonita, mas não cabe ali, né? Enfim, tem todo um processo interpretativo de música, tem todo um contexto. Mas me preocupou muito, né? Assim como muita gente adorou, achou lindo, achou perfeito. A propaganda muita gente também criticou, né? E nós gostaríamos de saber da opinião de vocês, como vocês veem essa questão do limite ético, se a família achou, como a família se pronunciou, não, tá tudo bem, a gente gostou, então não tem problema nenhum, mas como que é isso? Até que ponto, né, a inteligência artificial pode ser utilizada? Inclusive teve uma cantora que morreu agora, que ela disse em testamento, né, que ela não quer que use nada dela para fazer nada de nada, né, eu achei o máximo isso. Como é que vocês veem essas... Eu achei lindo, fiquei emocionado. Acho que muita gente da nossa geração ficou emocionada. Eu também torço pro Flamengo e assisti essa propaganda do Zico no Maracanã. Eu esqueci a marca, que aí é o pai dele, reproduziram a voz do pai dele, com um texto direcionado para ele. Isso não seria possível sem a inteligência artificial. E as pessoas ficam emocionadas com esse tipo de conteúdo. Por mais que esteja sendo utilizado para fins comerciais, por mais que no caso específico da marca que usou a imagem da Elis, parece que no contexto da época da Elis Regina, a marca, né, tinha algumas ações meio conflituosas, mas a tecnologia permite isso, então vamos usá-la. Com relação a limites éticos, eu vou comentar e fazer o destaque, a mesma coisa que eu fiz no destaque da palestra ontem. Eu acredito que esses limites éticos eles vão mudar ao longo do tempo. Nós estamos aprendendo a lidar com a inteligência artificial e os pesquisadores estão pesquisando os impactos da inteligência artificial. Muitos deles ainda são desconhecidos. Então, a partir do momento que se descobrir
eventualmente, que pode gerar algum efeito negativo no comportamento, na percepção, na cognição do indivíduo, muito provavelmente vamos ter algumas ações de políticas públicas, né, no sentido de controle, até com relação aos limites éticos. Acho que eu também vi a campanha, apesar de não ser da minha época. Da minha época Tô é brincando, é só uma alfinetadinha, tô brincando. Não leva pro pessoal. Não leva pro coração, né? O pessoal foi Já muito. está aqui, ó. Mas eu falo assim, eu também vi o vídeo, né? Eu particularmente gostei muito. E assim, quando a gente vai falar de uma pessoa que é um ente querido, é muito delicado. Então, assim, no meu ponto de vista, né? Eu entendo assim, se a família concorda com aquilo, e por ser algo novo assusta muita gente, eu acho que muita gente fica assustado. É porque é novo, é aquele medo desconhecido, que a gente conversou sobre isso já algumas vezes, né? O medo do desconhecido. A família, nesse caso do ente querido, eu entendo se a família aprova isso, né? Eu acho que, ok, né? Não chega a ser... nos dois casos a família aprovou, né? Isso, então assim, foi um é complicado a gente consensual. tomar a dor, né? Desde que não seja feito para uma coisa ruim, né? Mas entra muito na linha de quem produz esse tipo de conteúdo, né? Aí vem os comunicadores. Porque a discussão é bem sobre explorar, né? Explorar a imagem de quem já morreu e aquela coisa toda que eu acho que é uma outra questão, acho que até mais a nível comercial, Autoral, né? Mais autoral e Isso. menos da tecnologia, eu acredito. Comercialmente né? falando, a gente fala, Comercialmente igual falando. o Dr. Marcos comentou. E se essa pessoa não usava essa determinada marca ou era contra essa marca, e lá na frente a marca compra para poder usar a imagem dessa pessoa. Então, acho que essa é uma discussão que talvez a gente nem veja, né? Talvez isso vai ficar para daqui 20, 30 anos, não sei, ou daqui 2 meses, que vai ser essa popularização do uso de imagem de pessoas que já se foram. Porque hoje já existem muitas tecnologias que dá para aproveitar. Antes era difícil você ter uma captura em alta definição de imagens, de vídeo, era um acesso muito limitado. Hoje não. Hoje nós temos celulares com tecnologia de captura de vídeo poderosíssimas. Provável que no futuro, do mesmo jeito que a gente assinala se quer ser doador de órgão ou não, né? A gente provavelmente vai assinalar se quer imagem. que... Ó, Vai não poder quero utilizar. ceder a minha imagem, minha voz e nada. Mas a gente Nunca falando mais. assim, já existe no cinema, né? Eu já vi alguns comentários, não cheguei a ler a fundo, onde as indústrias cinematográficas já estão querendo comprar a imagem da pessoa para usar, sem nem precisar do ator estar lá, né? Então faz ali as edições, as gravações, o uso dessas tecnologias. O ator só assina e ele nem participa das gravações. Então isso está bem na porta também, né? É muita Mas coisa, né? eu acho que ainda tem muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. Ainda temos muito que conversar, muito que aprender, né? E vamos acompanhar, né? Eu acredito muito, eu sou encantada com o uso da inteligência artificial na comunicação. Eu sou a favor de que realmente essas novas tecnologias sejam utilizadas em prol da comunicação, porque eu penso nas relações de consumo, né? Na forma como isso é entregue, e eu acho que tudo depende do ser humano, né? Então, assim, eu entendo que por trás da inteligência artificial sempre tem uma pessoa humana ali, tem que ter um humano regendo tudo isso, uma estratégia, né? Tem que ter alguém que possa controlar isso de alguma forma ou possa mediar isso de alguma forma, né? E tem uma frase da Marta Gabriel que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: para não ser substituída por um robô na inteligência artificial, não seja um robô, né? Então, assim, é humanizar, eu acho que é pensar por trás, estar por trás, é pensar que a inteligência artificial ela é importante, sim, ela faz parte das nossas vidas, cada vez mais vai estar no nosso cotidiano, mas eu acho que ter a ciência de que nós temos que gerir isso, né? O humano tem que gerir, né? Isso é muito importante. E aí você me lembra uma das partes que eu mais gosto desse programa, que é a nossa frase do dia. Nós temos uma cultura, né, que nós implementamos aqui no nosso podcast, que é você deixar uma frase final, ou sobre o assunto, uma frase que você goste, enfim, para quem estiver assistindo ou escutando, que possa refletir junto com você a respeito de... Então, qual que é a sua frase que você gostaria de deixar para o pessoal? Eu vou direcionar a frase para o público-alvo desse podcast, que são estudantes, pessoas em início de carreira ou interessados na área de comunicação.
E a minha frase é a seguinte: a inteligência artificial é aberta, democrática e multidisciplinar. Então, isso significa que ela tem espaço e abre oportunidade para todos. Boa! E aí, Richard? Difícil até falar depois, né? gente? É difícil. Mas eu acho que nesse mesmo sentido, eu faço mais um questionamento. O mesmo questionamento que eu fiz ontem. Como é que a gente pode usar a inteligência artificial para melhorar o lugar onde nós vivemos? Já que nós estamos falando disso, como é que a gente pode usar isso para melhorar o nosso dia a dia? Pro bem, né? Pro bem. Não adianta só nós termos acesso. Como nós podemos fazer isso? E eu acho que é a grande pergunta, né? E eu vou deixar, na verdade, uma interrogação. Acho que antes de qualquer julgamento ou pré-conceito a respeito é preciso que nós tenhamos tempo e darmos tempo ao tempo, porque as respostas vão surgindo. Então, há uma série de pessoas que estão levantando uma série de questionamentos que eu acho super válidos, mas tem gente que já está apontando o dedo e afirmando coisas que nem nós sabemos, que nós não temos respostas, que os estudiosos estão atrás dessas respostas, mas também não têm. Então, assim, a ciência, ela trabalha num tempo diferente da nossa velocidade, da velocidade do século XXI, que impõe a todos nós, independentemente das nossas vontades. O Renato Ortiz, que é um autor que eu gosto muito, ele diz exatamente isso, né? Todos nós estamos no século XXI inseridos nesse mundo virtual, independentes da nossa vontade. Mas cabe a nós fazermos essa diferença, né? Então, que vocês possam ter paciência e que talvez a minha melhor fala seja: dê tempo. O tempo de escuta, o tempo de fala, aproveite o seu tempo. Um termo lá atrás, antes de Cristo, carpe diem, aproveite o dia. Aproveite este momento, independentemente se você vai usar ou não vai usar, se você é a favor, se você é contra, respeite o colega, respeite o outro, opiniões divergentes. Nós vivenciamos tempos difíceis em que a opinião do outro às vezes me agride, né? Eu não preciso aceitar, mas eu preciso respeitar, né? E uma coisa eu falo para aqueles mais céticos: me desculpem, mas tecnologia ela veio para ficar. Ou você se adapta, ou você vai sair da sociedade, porque infelizmente, ou felizmente, é isso que nós temos para hoje. E uma coisa que o Marcos fala que eu acho muito importante: a tecnologia ela veio para nos servir. Mas será que nós estamos fazendo um bom uso dessa tecnologia, ou nós estamos servindo a ela? Então, assim, né, na verdade, deveria ampliar o leque de tempo, de possibilidades que nós temos. Então, faça a sua parte, estude, se tem dúvidas, pesquise, vai atrás. Né? Hoje há uma série de vantagens. E eu acredito que tanto a academia quanto a sociedade está caminhando a passos largos para uma mudança radical, mas que depende muito também de nós, da nossa ética, né? Da nossa forma como vamos visualizar o mundo partindo disso. E assim, com coisas boas e ruins. Uma coisa que nós estávamos discutindo esses dias é que quando começou a pandemia, eu falei: nossa, eu acredito que as pessoas vão sair melhores dela. E eu me arrependi dessa fala, porque eu vejo hoje muito o contrário, de verdade. Eu vejo as pessoas saindo piores, mais doentes, mais introspectivas, enfim. Houve um processo reverso, inclusive, na educação, né? Eu acho que vocês devem ter acompanhado isso. A questão de alfabetização, nós estamos atrasados 6 anos, em média. Então, é uma questão muito preocupante. Então, que vocês possam realmente ver todas essas perspectivas. Foi um assunto tão agradável, né, Patrícia? Tão bom, né? Eu queria agradecer demais. Vocês foram, assim, fenomenais nas falas, muito assertivos. Eu acho que todo mundo que assiste consegue entender de maneira muito clara, mesmo sendo um assunto tão denso, né, tão cheio de... E tão necessário, né? Sim, mas é um assunto que ainda é tão complexo, né, tão cheio de poréns, de vírgulas, de atravessamentos, e vocês trouxeram com leveza, com tranquilidade, e eu gostaria de agradecer demais, né? Gostaria de agradecer a Patrícia também por todas essas coisas, né? Essas falas que foram tão importantes. Agradecer ao nosso parceiro, a Uniodonto, né, Patrícia? Isso, eu queria agradecer, né? Fazer um agradecimento ao Uniodonto, que está conosco aqui nessa 4ª temporada, porque, afinal de contas, o nosso sorriso é único.
já dizia o slogan deles, né? Então, a gente tem que sorrir diante de todas essas situações e acreditar realmente que tudo vai melhorar e que a gente vai conseguir realmente organizar a nossa vida com tecnologia e com muito discernimento, né? Precisamos. É isso aí. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado. Por falar nisso, vamos deixar... Eu tava esquecendo já. Não pediu tava? o arroba do pessoal Cadê o aí. arroba? Daqui a pouco vai ficar todo mundo perguntando. Perguntando pra gente, né? Mandando no nosso particular. Por favor, deixem o arroba de vocês, para que... O meu é @MISevero no Instagram. Ou Marco Severo no LinkedIn. Ok. Richard Moura no LinkedIn e Richard Moura A no final, com 2 As, no Instagram. Muito bem. Ok. Patrícia e eu, todo mundo já tem, Todo mundo né? já sabe, né? Então é isso aí. Estamos Um grande aí. abraço para vocês. Até o próximo episódio com AlphaCast e até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais.